pessoal, tudo bem? Tô aqui então gravando o início do nosso vídeo do Desmistificando o Délfico. Quero dizer para vocês que a minha história ela é bem complexa, não é nada simples como todas as histórias por aí, mas é algo que eu quero dividir um pouquinho com vocês e contar para vocês aqui, para depois vocês também tirarem suas próprias conclusões desse curso e tudo que ele significa para mim, para Marilis. A Mary acabou saindo aqui no decurso do prazo, acredito que vai vir uma outra pessoa, porque por questões e motivos pessoais que não cabe a nós agora nesse momento tá tratando sobre isso. Então eu queria contar para vocês um pouquinho de tudo isso. Eu sou Bianca de Castro, sou advogada, sou mãe, já fui uma pessoa que para mim foi bastante difícil lidar com uma parte mediúnica, com o meu desenvolvimento espiritual. E o que aconteceu em virtude de tudo isso? Eu comecei a buscar. Em algum lugar eu tinha que buscar, em algum momento eu tinha que ir atrás e ver o que eu precisava fazer a respeito disso, porque eu estava sofrendo. Eu não estava sendo eu, Bianca mulher, ou Bianca que estuda, que busca, que acredita. Isso já fazem o quê? Cerca de 10 anos. E eu fui atrás disso. Fui buscar e fui ir atrás de algo mais, porque só o que a religião dizia, no caso a católica na época, porque eu venho de origem de uma família católica, ou só o que a ciência dizia para mim era pouco. Então eu estava vivendo esse momento bem complicado, bem sofrido da minha vida, onde eu tinha síndrome do pânico. E eu estava extremamente acelerada, não conseguia desenvolver nada, não conseguia trabalhar, não conseguia, eu estava num momento que sequer eu sabia o que eu queria. Isso já fazem mais de 10 anos. E nesse meio tempo também conheci o João, e nós dois então, ele também vindo de uma família católica, nós dois buscamos algo além da igreja, porque isso para nós não era o suficiente. Fomos então atrás de novas buscas e novas conquistas. Fomos para onde? Fomos para a doutrina espírita. Doutrina espírita de Kardec. E lá aprendemos muito. Desenvolvemos muito a nossa espiritualidade, muito o nosso espírito. Aprendemos muito com aquilo que estava nos ensinamentos ali, principalmente de Emmanuel, de Chico Xavier, de todas essas vertentes. Foi algo que nos trouxe bastante. Inclusive deu uma acalmada, assim, trouxe bastante serenidade para nossa vida e foi bem importante. E aí a gente fundou, então, na verdade a gente não fundou. Primeiro a gente começou a trabalhar numa casa espírita para eu desenvolver a minha mediunidade, que eu tinha uma mediunidade, segundo a doutrina espírita, bastante ostensiva. E aí comecei a desenvolver isso, comecei a trabalhar em mesas mediúnicas, comecei a aprender o que significava tudo isso que eu estava sentindo e todas essas síndromes que eu estava passando naquele momento. A partir daí, então, eu comecei a trabalhar nisso e o João foi junto comigo. E aí, eu peguei e comecei a trabalhar. Só que ali pelas tantas, isso não era tão suficiente. Peraí, mas só isso, só a doutrina espírita, só o espiritismo, isso não é suficiente pra mim. Vou além. E aí eu fui além. Fui buscar o quê? Fui buscar novas conquistas, fui buscar novos aprendizados. Fomos então para uma outra casa espírita, mais espiritualizada, digamos assim, que acreditava em orixás, que acreditava em umbanda, que acreditava em outros seres. E aí começamos a estudar e desenvolver esses outros seres. A avózinha, o preto velho, a energias, essa questão dos dragões, a questão das deusas, várias outras coisas que a gente começou a aprender a estudar nesse meio tempo. E aí eu comecei a entender novas coisas. Comecei a pesquisar novos momentos. E a gente fundou essa nova casa com outros amigos e outros companheiros. Só que a partir de então, também existia um misticismo. Também existiam regras, existiam crenças, existiam outros caminhos ali que para nós também não era mais importante. Então vamos além. Vamos buscar novos conhecimentos. Fomos para um lado também espiritualista do Robson Pinheiro. Que é uma questão mais sobre dragões, uma questão sobre o lado negro, o lado sombra, você conhecer o teu lado obscuro, você conhecer o teu lado da tua obscuridade, você saber o que significa tudo isso. E aí eu fui para esse lado. E nesse lado eu descobri muitas coisas que eu não gostei sobre a Bianca. Mas também aprendi muita coisa e hoje eu sei como lidar com muito mais propriedade por causa desses desafios que me deixaram ir além. Não satisfeita com isso, o João, como sempre, foi muito mais curioso. Eu também sempre fui curiosa. Fomos para a rometria. Primeiro ele, depois eu. Fui para os cursos do Rodrigo Romo. Aprender um pouco mais a abrir a cabeça. A entender um pouco mais sobre todas essas questões estelares, galácticas, os orixás. E um pouquinho sobre candomblé,
Umbanda, e aí pesquisando mais. Depois conhecemos a mãe Beth, que hoje, nossa querida mãe. Depois conhecemos também a questão da numerologia como ciência. Enfim, nada era suficiente. Tudo, a gente entendeu que tudo era casado. Tudo precisava ser unido, tudo precisava ser diversificado. E aí a gente foi aprendendo e foi cada vez mais entendendo. Aí fomos para as práticas das yogas, fomos para as práticas de meditação, práticas orientais, o Patuantim, que hoje está presente na minha vida também. E fomos entender que a saúde física do corpo é tão importante quanto a saúde da mente. Então várias coisas foram segmentadas na nossa vida para que a gente chegasse onde a gente está hoje. E para que hoje o Délfico exista nesse aspecto. Então, o Délfico, ele foi criado num momento de, talvez, busca. Momento de busca, momento de conhecimento. Momento que a gente precisava fazer algo mais. Precisava mostrar a energia equilibrada entre o feminino e entre o masculino. Num início, a gente começou a falar do Délfico como se fosse um momento somente de feminismo. Porque tem 3 mulheres, eram 3 mulheres, agora 2 mulheres, enfim. E depois a gente parou pra pensar, não, mas não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente prega. A gente não prega o feminismo como um todo. A gente prega, sim, a existência do equilíbrio entre o masculino e entre o feminino. E a partir daí, então, nos levou a buscar o que nós precisamos trazer de conhecimento, o que nós precisamos demonstrar para as pessoas, o que nós precisamos agregar na vida dos seres humanos aqui terrestres e de todos que estão nos assistindo. Baseado em tudo aquilo que nós acreditamos, porque sim, somos mulheres espiritualizadas, não somos mulheres que acreditam em um Deus de barbinha branca lá em cima, mas sim que acreditamos em energia. Eu diria que somos hoje mais agnósticas do que qualquer outro tipo de justificativa. Então, meus amigos, convido a vocês para vir comigo nessa busca, nesse vasto conhecimento que vai ter aqui, com muita informação, muita coisa bacana, e principalmente sobre essas questões de Inanna, de Enki, de Enlil, sobre deusas, sobre dragões, sobre história, sobre a questão política do feminismo, sobre a questão do governo secreto, sobre tudo tá interligado. Então é muita coisa importante, é muita coisa interessante para vocês, e tenho a certeza que a gente hoje tá aqui por algum motivo. Então vem com a gente.